a 10. Romanos 13, versos de 8 a 10. Deixe aberto, daqui a pouco nós vamos ler. Antes disso, nós vamos orar pelas nossas crianças. Normalmente, nessa hora, nós oramos pelas crianças, as crianças sairiam para o seu culto infantil. Em breve, nós estaremos com isso de novo, voltando. Temos uma equipe grande trabalhando poderosamente, com muita força, né? Ana está organizando essas coisas, a Lidiane e mais outras irmãs estão trabalhando para que isso se torne uma realidade o mais rápido possível. Nossos irmãos Ivan, Henrique, Rogério, Samuel, tem muita gente trabalhando para que isso se torne realidade. Se eu esqueci de falar seu nome, é só por esquecimento mesmo. Eu sei que tem muita gente trabalhando para que isso volte realmente. É muito importante que nós tenhamos as nossas crianças aqui sendo educadas na palavra do Senhor. Eu coloquei um vídeo essa semana no nosso grupo que me chocou, um coral gay de São Francisco, nos Estados Unidos, cantando uma música que trazia a seguinte mensagem: nós vamos converter seus filhos. Nós vamos converter seus filhos. Meus irmãos, nós precisamos não odiar os homossexuais, nunca isso. Mas nós precisamos cuidar das nossas crianças com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, com muita seriedade. E eu sei que essa igreja tem essa visão. Oremos. Pai, nos preparando para ouvir a Tua palavra, nós pedimos, ó Deus, abre os nossos olhos da alma, do coração, os olhos espirituais, para que não só compreendamos a Tua palavra intelectualmente, mas que ela possa descer para o nosso coração, que ela possa fazer morada ali, e que a gente possa estar com o coração totalmente disposto a obedecer, como acabamos de cantar. Nós queremos obedecer a Tua voz, ó Deus. Eu quero pedir pelas nossas crianças, desde os bebês até os nossos filhos adolescentes, e eu quero pedir, guarda, ó Deus, os nossos filhos. Dá a nós, pais, poder do Teu Espírito, sabedoria, graça, entendimento, compaixão, ó Deus, e muita, muita sabedoria mesmo para tratar com gerações tão diferentes da nossa, ó Deus, que possamos compreendê-los, amá-los, dá-nos paciência, dá-nos longanimidade, ó Deus, para com jovens, crianças tão diferentes de nós. Dá-nos, ó Deus, o ministério de pais cristãos comprometidos com os nossos filhos. Abençoa os nossos visitantes, ó Deus, o Simão, a Laodiceia. Abençoa aqueles que estão enfermos, como é o caso da nossa irmã Dulciene, do seu Elias. Abençoa a nossa irmã Maricele, ó Deus. Abençoa todos aqueles que estão enfrentando algum tipo de enfermidade. Cuida do teu povo, orienta os médicos, abençoa os tratamentos, os remédios. Nós louvamos o teu nome por tudo isso, ó Deus, já te agradecendo pela tua boa e poderosa ação na vida dos nossos amados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu também ia falar um pouco sobre Samuel e Ivan. Ivan já voltou, para a alegria da Daiane, né? E ele teve boas experiências ali em Miguelópolis, no canto de São Paulo, bastante longe daqui. E ele está colocando alguns videoclipes, acho que posso chamar assim, no nosso grupo de WhatsApp. Eu peço que você veja a bênção que foi eles lá e aquele projeto para a vida deles também. Com certeza foi bênção na vida dos irmãos. E, meus irmãos, eu fiquei muito orgulhoso do Samuel e do Ivan. Principalmente ontem, quando nós colocamos no culto que estava transmitindo, ontem à noite, é isso? 7h30, o culto de inauguração daquele templo. E eu fiquei muito orgulhoso de ter conhecido Ivan e Samuel. Muito mesmo. Irmãos preciosos, irmãos que deram mais de um mês do seu trabalho gratuitamente para servir o reino de Deus. Isso enche o meu coração de alegria. E eu posso ver, meus irmãos, muito potencial nessa congregação. Muito potencial. Eu olho para cada um de vocês, eu vejo tantos dons e talentos e tantas coisas extraordinárias.
Meu irmão, contribua com a sua igreja, semeie no reino, trabalhe, arregace as suas mangas, não fique parado, se envolva em alguma área da igreja. Há gente aí procurando voltar com o grupo de casais, nós precisamos voltar. A mocidade está se mexendo para que a mocidade volte a ter as suas atividades. Temos departamento infantil para voltar. Temos uma música agora, uma musicista, né? Não uma musicista, junto com a equipe de louvor, está melhorando a nossa equipe. Nós temos algumas ideias aí de criar uma equipe de mulheres para cantar. Quem sabe no futuro um pequeno coral. A cabeça do pastor vai longe. A gente fica pensando um monte de coisa. Eu espero que o meu filho Daniel, que é membro da igreja do meu outro filho, que é pastor, ele não é membro daqui, eu espero que um dia ele fique aqui para a gente fazer um trabalho com aqueles meninos que gostam de funk, punk, sei lá que música que é aquela lá, e o Daniel gosta dessas músicas meio esquisitas que eu não gosto, e a gente vai trazer alguma coisa dessa evangélica, e quem sabe o Thomas ali tocando alguma coisa, trabalhando com esses jovens. É sobre isso que eu quero lhes falar nessa noite, meus irmãos. É sobre isso que eu quero lhes falar nessa noite. Como nós nos tornamos praticantes do bem para a sociedade ao nosso redor. Qual é o significado de nós como uma pequena congregação aqui no Jardim Fortaleza? Leiamos capítulo 13, versos 8 a 10. 3 versos tão somente. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis, uns aos outros. Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu quero lançar uma pergunta para você. Se semana que vem essa congregação fechar, se esse prédio aqui for vendido, se nós fôssemos obrigados a, na próxima semana, realmente fecharmos as nossas portas, é uma hipótese, não vai acontecer, ou pelo menos eu acho que não. Será que o bairro do Jardim Fortaleza sentiria a nossa falta? Os nossos vizinhos próximos dessa rua, os seus amigos, seus vizinhos da sua casa, eles notariam alguma diferença? Será que eles o procurariam ao longo da semana e perguntariam para você, mas por quê? Por que aquela igreja fechou? Por que aquela congregação não existe mais? O que aconteceu? Aquela congregação era uma bênção para as nossas vidas. Nós não entendíamos muitas coisas que aconteciam ali, talvez eu nunca tenha aceitado esse evangelho que vocês pregavam, mas, de alguma forma, essa congregação era uma bênção para o nosso bairro, para a nossa vizinhança. Meus irmãos, quando Paulo, estranhamente, coloca um texto como o de 13, de 1 a 7, que fala sobre a nossa relação com o Estado, os deveres do Estado, o ministério de serviço do Estado, entre 2 textos que falam sobre amor. O primeiro, amor aos inimigos, e depois, amor ao próximo, não aos irmãos. Se você notou,
se você tem uma boa percepção, você viu que os 3 versos que nós lemos não fala sobre amor ao irmão, fala sobre amor ao próximo, 3 vezes. No primeiro verso, no segundo verso e no terceiro verso. Dê uma olhadinha no último verso do capítulo 12. Olhe para ele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você lembra quando nós começamos o capítulo 12? Nós estamos desafiados a cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. É o que fala o verso 1 e o verso 2. A vontade de Deus para a nossa vida, dentre tantas que nós já vimos, é vencer o mal com o bem. Mas como? Quando Paulo coloca o verso 1 a 7 do capítulo 13, ele fala sobre o Estado, ele está como querendo dizer, olha, grande parte dessa atividade nós não podemos cumpri-la, nós, individualmente, nós, como igreja. O Estado é um ministro de Deus para que o bem prevaleça sobre o mal. Quando ele termina o verso 7, que nós acabamos de ver na semana passada, ele fala uma coisa a respeito do Estado, nosso compromisso de pagar débitos, pagar dívidas. Então ele diz assim, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. Ele fala sobre débitos, ele fala sobre dívidas. Quando ele agora fala do verso 8 ao 10 sobre amor ao próximo, ele começa com débito, com dívida. Veja, a ideia é a mesma. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Ou seja, o que Paulo está falando para mim e para você é que, além das nossas dívidas com o Estado, o poder público, nós pagamos impostos, pagamos taxas, devemos honrá-los, devemos respeitar as autoridades, mas também nós temos dívidas com as pessoas ao nosso redor. Nós temos uma dívida, meus irmãos, com os nossos vizinhos de muro da igreja, com os nossos vizinhos de frente, com os habitantes desse bairro. Nós temos uma dívida com eles. Amar o nosso próximo. Um certo dia, alguém perguntou isso para Jesus. Jesus, quem é o meu próximo? Ou de quem eu sou próximo? E Jesus, naquela parábola, disse, qualquer um é o seu próximo. É aquela pessoa que te encontra no ônibus, é o seu vizinho, é o padeiro, é o dono do açougue, é o dono da quitanda, é o dono do supermercado, é a caixa do supermercado. São aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos no nosso dia a dia. E nós temos uma dívida com todos os nossos próximos, que é a dívida do amor. É interessante que ele diz assim, olha, ele não está falando que você não pode fazer dívidas. Ele não está falando isso. Ele está falando que você, ao fazer dívidas, você tem que pagar todas elas. Você pode fazer dívida para financiar um carro, uma casa, um templo. Você pode fazer dívidas para comprar algum bem? Pode. O que a Bíblia diz é que você não pode ficar devendo nada a ninguém. O que a Bíblia diz, em detalhes, é, se você pegar um livro emprestado do pastor Pedro, devolva. Estou brincando com você, porque uma das coisas mais ricas para mim são os meus livros, a Beth sabe disso. A Beth é a minha gerente da biblioteca, ela cadastrou, catalogou e carimbou praticamente todos os meus livros. E teve alguns casos que a gente emprestou o livro para algumas pessoas, não é daqui, vocês podem ficar tranquilos, e algumas pessoas não me devolveram os livros. E eu fiquei muito triste. Não triste ao tal ponto de amaldiçoar as pessoas e de ficar assim, cabisbaixo, não. Mas a Bíblia nos manda, meus irmãos, quando você pegar alguma coisa de alguém, quando você tomar alguma coisa emprestado, esse é um princípio que ela está ensinando. Pague a sua dívida. Você pode levar 30 anos para pagar a sua casa, mas pague. Mas seja fiel nos seus compromissos. Esse é o primeiro princípio
que nós tiramos deste verso. Só que ele está dizendo algo engraçado aqui, que nós temos uma dívida que nós nunca vamos conseguir pagar, que é o amor ao nosso próximo. Ele não está dizendo assim, porque você nunca vai pagar, então você não precisa amar o próximo. Não. Ele está falando assim, você vai investir, você vai pagar, você vai amar o seu próximo, e mesmo assim você nunca vai esgotar essa dívida. Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aqui ele coloca a lei e o amor em contraste, não só nesse verso 8, mas logo a seguir ele vai fazer o mesmo contraste, só que de forma ao contrário. Meus irmãos, se tem uma noção errada hoje em alguns círculos chamados cristãos, é que nós podemos jogar a lei de Deus na lata do lixo e nós podemos usar esta grande palavrinha chamada amor como um substituto para a lei. Então eu posso dizer subjetivamente, eu amo os irmãos, eu quero o bem dos irmãos, eu não quero fazer mal para os irmãos, mas eu não quero me submeter à lei de Deus. Isso não é amor. O amor e a lei são as duas faces de uma mesma moeda. O amor, ele inspira a mim cumprir a lei. E a lei é, objetivamente, o que eu devo fazer para dizer para uma pessoa que eu a amo. O que eu vou fazer? Veja que ele diz logo a seguir um trecho da lei. Ele vai pegar o texto de Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 5 e Levítico 19, 18. Ele faz um pupurri de textos e coloca aqui no verso 9. Pois isto, ele está explicando isso. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, e há muitos outros mandamentos, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Durante muitos anos, durante séculos, na cultura judaica, havia uma discussão entre os rabinos, os mestres. Qual seria o mandamento que resumiria toda a lei? Sabe quantos mandamentos tem a lei? Mais de 600 mandamentos. Se você tiver paciência para contar todos os mandamentos do Antigo Testamento, você vai contar mais de 600. Se não me falha a memória, 613 mandamentos. E os mestres judeus, eles se perguntavam, qual seria o grande mandamento que resumiria todos os outros mandamentos? E já haviam discutido a respeito disso, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Os judeus já falavam isso. Jesus não criou uma novidade. Só que quando Jesus dizia isso, ele dizia com uma autoridade que nenhum mestre judeu nunca teve. É interessante, se você notou, que os mandamentos que Paulo usa, da tábua da lei, dos 10 mandamentos, ele não usa os primeiros mandamentos. Ele não fala sobre não farás para ti imagem de escultura, ele não fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele não diz, por exemplo, guardarás o sábado, ele não fala os primeiros mandamentos, ele fala só os mandamentos que a gente chama horizontais, que nos relacionam uns com os outros. Por quê? Porque esses mandamentos horizontais, eles são decorrentes do mandamento de amar a Deus. A própria palavra diz, como que eu posso dizer que eu amo o meu irmão, que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Eu só posso dizer que amo a Deus a quem eu não vi, a quem eu não vejo, a quem eu acredito que nenhum de nós aqui tenha visto. Como é que eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo? E próximo aqui não é o meu irmão da igreja. Você deve se lembrar que um pouquinho lá atrás, no capítulo 12, do verso 9 ao 16, eu disse para vocês, ali é o que onde Paulo trata sobre a respeito do amor entre os irmãos. Ele não está falando agora sobre amor aos irmãos.
Ele está falando amor ao nosso próximo, amor àqueles que estão lá fora. Lá fora. E eu quero relacionar esse texto com o trecho de Jeremias que nós lemos. A carta que Jeremias enviou para o povo exilado na Babilônia. Quando o povo de Israel, o judeu estava na Babilônia, sabe o que eles fizeram? Eles se fecharam em si, eles não estavam se relacionando com ninguém das cidades, ninguém. E eles diziam assim: Deus vai nos trazer rapidamente de volta para Jerusalém, para Judá. Então nós não vamos nos contaminar com esses incrédulos que estão aí fora, com esses ímpios que estão aí fora. Até porque nós somos escravos deles. Meus irmãos, o exílio de Judá na Babilônia é uma representação muito metafórica do nosso exílio neste mundo. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos do poder do pecado. Nós somos livres em Cristo. No entanto, nós vivemos num mundo cativo. Nós também temos as mesmas dificuldades que os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos têm. O que Paulo e o que Jeremias querem nos dizer, o que Deus quer nos dizer é que nós precisamos nos importar com o nosso próximo. A carta de Jeremias diz: olha, eu quero que vocês façam coisas na cidade, eu quero que vocês casem, eu quero que vocês plantem pomares, eu quero que vocês construam projetos, eu quero que vocês se relacionem, eu quero que vocês tenham casamentos, que vocês tenham filhos e mais filhos, porque esse cativeiro vai levar 70 anos. 70 anos. Não vai ser rapidinho. Vocês vão passar praticamente uma geração ali como cativeiros. E eu quero que vocês orem pela cidade. Eu quero que vocês mostrem realmente o que é ser filho de Deus. O que é ser realmente um membro da nação judaica. Mas o povo não queria fazer isso. Por isso Jeremias escreve a sua carta. Eu quero que vocês se relacionem com as pessoas ao redor. E eu quero que, ao se relacionarem com essas pessoas, vocês tenham duas coisas em mente. Primeiro, eu não quero que vocês se adaptem à cultura do local. Eu não quero que vocês importem a cultura pecaminosa do local para dentro das suas famílias. Não, eu não quero isso. Eu quero que vocês coloquem a sua cultura, a sua ética cristã dentro da sociedade. E como se faz isso? Ele explica. Não adulterarás. Não tomarás a honra de uma pessoa. Não diminuirás o valor do casamento e da vida. Não desejarás a mulher do teu próximo, o marido do teu próximo. Porque esse é o padrão do mundo da Babilônia lá fora. Na época de Judá, a 586 a.C., era igual. Mas não só não adulterarás, não matarás. E o Senhor Jesus, quando interpreta esta palavra, ele não só está dizendo que matar é tirar a vida do outro, é ofender. É falar mal, é chamar o teu próximo de louco, é fazer como é que é? Mexerico. É estranha essa palavra. Mexerico, fazer fofoca. Meus irmãos, fazer fofoca e matar uma pessoa é tão quebra da lei, uma como a outra. Não furtarás. Você não precisa tomar o que é do outro. Você não precisa tirar a propriedade do outro para si. Você não precisa nem desejar as coisas que é do seu próximo. Por isso, o último mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo.
E é interessante que esse último mandamento, o 10º mandamento, ele tem a ver com o primeiro. Porque se você está satisfeito em Deus, você não precisa cobiçar nada do teu próximo. Nem a casa, nem o carro, nem os bens, nem a mulher, nem o marido, nem qualquer outra coisa que o seu próximo tenha. Por quê? Porque você está satisfeito com o primeiro mandamento. Deus cuida de você. Deus te ama. Você não precisa de nada do outro. Você pode estar satisfeito no próprio Deus. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus já havia falado, e com certeza Paulo, quando está escrevendo isso, ele está com os mandamentos do Senhor muito vivos na sua mente. Um outro detalhe aqui, meu irmão. Há uma filosofia correndo hoje no meio das nossas igrejas, no meio de muitos grupos cristãos, dizendo mais ou menos assim: você precisa primeiro aprender a amar a si mesmo, para poder amar o seu próximo. Esse mandamento não existe na Escritura. Porque o que a Escritura nos ensina, meus irmãos, é que nós já amamos muito a nós mesmos. Quando você ama aquilo que Deus te deu como criação, o seu corpo, as coisas que Deus lhe deu, os seus talentos, os seus bens, você está amando de forma positiva, porque Deus lhe deu. E você deve amar aquilo que Deus lhe deu, por direito seu. Você tem que amar. No entanto, nós temos uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa, egocêntrica, ela nos faz amar a nós mesmos acima de qualquer coisa. E esse é o nosso grande problema. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, faz com que nós nos amemos acima de qualquer coisa, inclusive de Deus. E o apóstolo Paulo sabe disso, porque ele já tratou isso em Romanos capítulo 6, ele já tratou isso em Romanos capítulo 7, ele já tratou isso em Romanos capítulo 8. Ele sabe que nós temos esses dois amores dentro de nós. Nós já nos amamos demais. É só você estar passando por um afogamento e você vê o quanto você ama a sua vida. Você vai dar tudo de você para sobreviver. Claro, é a sobrevivência da sua vida, a sobrevivência da bios, da vida orgânica. Mas, meus irmãos, se nós fôssemos mais criteriosos e mais honestos, a gente também estaria admitindo que nós, muitas vezes, estamos fazendo coisas com outras pessoas, porque nós queremos amar a nossa vida acima de qualquer coisa. Mas ele diz, assim como você já se ama, ame o teu próximo. Não é para você amar a você mais ainda. Como você já se ama, e você se ama bastante, ame o seu próximo, ame o seu vizinho. Nós cantamos, por isso que eu escolhi aquele hino 362, Brilhando por Jesus, porque é um hino para crianças, mas ele tem umas frases ali que me chamaram a atenção. Meus irmãos, tem crente que acha que viver com cara fechada, amarrada, triste e emburrada é sinal de espiritualidade. Eu sou crente. Faz uma cara feia, fecha assim. Sou melhor que todo mundo no meu trabalho, no ônibus, no metrô, dentro dos meus vizinhos. E muito crente acha que isso é ser realmente crente. E não é. O hino está nos dizendo, tenha um rosto brilhante, sorria, seja agradável com as pessoas, seja simpático. Quando você for a uma mercearia, ao mercado, quando você estiver comprando uma roupa, seja delicado, seja educado com o vendedor que lhe atende, com o dono do restaurante, com o garçom.
Seja simpático, ame, sorria. Talvez você não seja uma pessoa brincalhona, eu também não sou uma pessoa brincalhona. Mas procure ver aquela pessoa como o seu próximo, como uma pessoa criada à imagem e semelhança do teu Criador. Respeite as pessoas. Comece a orar pelos seus vizinhos, comece a olhar de uma forma diferente para esse nosso bairro. Meus irmãos, eu tenho vários sonhos, e eu tenho compartilhado esses sonhos com alguns irmãos, principalmente com Ivan e Daiane. E em breve, eu creio que Deus está fazendo isso, meu irmão, não é por mim, não. Eu tenho plena consciência das minhas limitações, das minhas falhas, dos meus pecados, mas Deus tem feito uma obra aqui nessa congregação. Deus tem levantado pessoas para trabalharem. Deus tem trazido pessoas novas, Eduardo, Camila, agora o Simão e a Laodiceia, espero que continuem aqui conosco. Deus tem trazido pessoas novas. E dentro em breve, meus irmãos, nós queremos ter vários campos de atuação. Aqui hoje eu estava conversando com a minha esposa, ela falou assim, mas você quer fazer muita coisa na igreja. Tem pouca gente, não dá para fazer, porque senão uma pessoa vai estar em vários grupos. É verdade, hoje é assim que acontece. A Lidiane, por exemplo, eu não posso pedir mais nada para ela, porque ela já faz um monte de coisa. Ela vem para cá às 5h30 da tarde, com criança pequena, com bebê, frio, e fica com a criança aqui, ensaiando. Flávia, mesma coisa. Nós precisamos de pessoas que se envolvam com a igreja, para nós atingirmos esse bairro. Nós queremos fazer coisas para fora. Mas se hoje nós não temos mão de obra nem para resolver os problemas internos nossos, como é que nós vamos para fora? Como que nós vamos fazer um conjunto, Thomas, para fazer um culto ao ar livre ali na praça, na quadra, ou aqui na praça? Quando que nós vamos nos importar com os nossos vizinhos? Quando que nós vamos realmente ver as necessidades ao nosso redor? Quando que você, talvez, do seu vizinho que mora do lado da sua casa, você procurou saber o que acontece com ele, conhecê-lo? Eu sei que hoje o mundo está difícil, meu irmão. Eu sei. Eu moro num condomínio fechado, horizontal. E moro lá não é porque eu sou pastor, não, porque eu fui engenheiro 30 anos. Tenha bem consciência disso. Eu ganhei muito dinheiro na minha vida. Pude morar num lugar muito bom. E eu sei como que é lá. Tem vizinhos meus que não fazem questão de não olhar para mim, de não cumprimentar. Talvez um prédio de apartamentos em São Paulo você veja coisa parecida. As pessoas não querem se cumprimentar, têm medo de se relacionarem. Há pouco tempo atrás, ali em Arujá, num outro condomínio, nós tivemos um caso inusitado. O meu filho Eliseu e Elias, que já são na faixa de 27, 28 anos, eles estudavam numa escola, e o dono dessa escola, ele também tinha construtora, era um homem muito rico, com muito dinheiro. A mulher dele tomava conta da escola e ele tomava conta da construtora. Eles tinham um vizinho que era um advogado. Pessoas muito bem de vida, muito bem de vida. Um dia, esse dono da escola, dono da construtora, ele tinha 2 ou 3 filhos, 4 filhos, e um dos pequenininhos foi sequestrado quando chegava à escola. Só para encurtar a história para você, você pode procurar essa história no YouTube, você vai encontrar os vários depoimentos dos pais desesperados com o sequestro daquele seu filho. Tempos depois, descobriu-se que o mandante, o cérebro do sequestro, era o advogado vizinho do dono da escola, que tinha 2 filhos na escola da mulher do seu vizinho, com bolsa 100%.
Isso faz a gente ficar com medo de se relacionar com as pessoas ao nosso redor. Eu sei disso. Eu já tive vizinho do lado da minha casa. E enquanto eu ando com aquele Corsinha caindo aos pedaços, esse meu vizinho andava com uma Porsche Cayenne. Sabe quanto custa uma Porsche Cayenne? Quanto? Que 280? Você está brincando comigo? Uma Porsche Cayenne daquela lá custava mais de R$1,5 milhão. Você está desatualizado com o preço de carro, Thomas. 200, pode ser, $280 mil, pode ser. Aí eu concordo. Mas reais, jamais. 280, qualquer carro brasileiro aí, melhorzinho, está custando isso. Uma Porsche Cayenne, eu falei, meu Deus. Depois descobriu-se que ele era um traficante. Ele fazia festas bastante pesadas, né, Beth? Não deixava a gente dormir do lado da nossa janela. Era um traficante. Eu sei o quanto é difícil a gente fazer amizade hoje. Eu sei os cuidados que você tem que tomar. Mas, meus irmãos, nós somos chamados a arriscar, amar o nosso próximo. Amar o próximo é um risco. É um risco, sim. Mas veja que ele não está falando para você dar dinheiro para o próximo. Ele está falando que você tem que tratá-lo de uma forma que você não traga o mal, mas você faça o bem para o próximo. Que bem que nós queremos fazer para essa vizinhança, meus irmãos. O seu coração arde quando você pensa assim, puxa vida, nós poderíamos fazer um encontro de casais aqui, mais aberto para outros casais da comunidade aqui, que têm problemas sérios na vida. Filhos drogados, casamentos conturbados, sexualidade completamente deteriorada. Nós poderíamos fazer coisas aqui para fora. Uma igreja só tem sentido, meu irmão, quando ela trabalhar para o mundo. Não importar os valores do mundo, não é isso que eu estou lhe falando. Mas quando nós formos sal e luz no mundo. Uma candeia, uma cidade, ela é colocada sobre um monte para iluminar. Então, a pergunta que eu quero fazer novamente para você: você tem entendido essa palavra? Você tem entendido que agora Paulo está nos falando que nós precisamos nos relacionar com o bairro ao nosso redor, com os nossos vizinhos? Há um tempo atrás, e nós vamos ainda voltar nisso, né, Ivan? Ivan e Daiane, a gente estava falando assim, não, vamos fazer um encontro na sua casa, vamos chamar aí algumas pessoas, vizinhos seu, parente, alguma coisa aí, para a gente fazer um encontro, vai ter pipoca, não vai ter mais nada além de pipoca, para não gastar dinheiro. Porque a gente não pode também, né, fazer muita coisa. Mas vamos trazer umas pessoas para a gente conversar, falar do Evangelho, mas de uma forma honesta, de uma forma transparente, clara. Nós ainda vamos fazer isso com o nosso projeto de discipulado. Nós queremos envolver mais pessoas. Meu irmão, eu quero falar para você, mesmo você que chegou há pouco tempo aqui, Eduardo e Camila, eu já falei isso com eles pessoalmente, se envolva, pelo menos ore, peça a Deus orientação para a sua vida, para que você se envolva com a igreja. Porque não é só com a igreja, nós devemos nos envolver com esse povo ao redor. Nós precisamos ser bênçãos para esse bairro, para que, se um dia nós fecharmos as portas, as pessoas chorem, as pessoas venham à porta e venham bater na sua porta e falar assim, não pode fechar aquela igreja. Vocês eram bênçãos para nós, vocês eram bênçãos para os nossos filhos, vocês eram bênçãos para os nossos adolescentes, vocês eram bênçãos porque vocês traziam cestas básicas para nós, vocês nos alimentavam com a palavra, os nossos casamentos melhoraram porque vocês nos ensinaram, vocês nos ajudaram, vocês foram exemplos para nós. Nós não queremos que essa igreja feche. Mas hoje aconteceria isso? Eu creio que não.
Absolutamente eu creio que não. E eu não estou sozinho nisso. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aquele inverteu. O amor é o princípio, é a natureza da lei. A condenação da lei, ela foi cumprida por Cristo na cruz do Calvário, ela foi paga. Porque eu e você não cumprimos a lei de Deus. Sabe os 613 mandamentos? Todos nós aqui quebramos pelo menos um deles, e várias vezes. Então nós éramos condenados por essa lei. O Senhor Jesus Cristo, quando morre na cruz, ele paga a tua condenação. Nós também não precisamos viver debaixo da lei, como a lei sendo um tutor, sendo alguém que nos leve a fazer a vontade de Deus, porque o Espírito Santo agora é que nos faz isso. Romanos 8. Nós estamos libertos da lei, Romanos 6. Agora nós vivemos no Espírito para cumprir os preceitos da lei, Romanos 8, verso 4. Nós somos guiados pelo Espírito. Mas qual é a natureza dessa lei? O amor. Jogamos a lei fora? De forma alguma. É a lei que está me mostrando o tempo todo, eu não posso adulterar, eu não posso matar, eu não posso furtar, eu não posso cobiçar, e se qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, ame ao teu próximo como você já se ama. Não faça o mal para o seu próximo. Trate as pessoas com cordialidade, com amor, com respeito, queira o bem dos nossos vizinhos. 3 vezes ele nos fala sobre amor ao próximo. Esse texto, meus irmãos, está falando agora para nós precisamos amar a comunidade onde nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos no Jardim Fortaleza. Quais são as necessidades dos nossos vizinhos? Ou você acha que ser crente é você achar que você é melhor do que o seu vizinho, e você tem que se fechar na sua religiosidade, usar uma roupa totalmente estranha, que o seu vizinho vai olhar para você e falar, gente, de onde que vem esse ET? Por que ele não corta o cabelo? Ou por que ele usa a saia daquele tamanho? Ou por que ele é tão estranho? Por que ele não me cumprimenta? Porque ele acha que ele é melhor do que eu? É isso que as pessoas pensam de nós, muitas vezes. Que gente estranha. Eles andam com o pescoço empinado, não me cumprimentam, não perguntam o meu nome. Isso não é amor ao próximo, meu irmão. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. E o desafio para mim e para você hoje aqui é, comece a orar pelo Jardim Fortaleza. Nós temos feito isso, meus irmãos, às quartas-feiras aqui. Não é, Daiane? Todas as quartas, há muito tempo. Muitos de vocês que estão novos aqui, talvez você esteja aqui hoje, porque Deus ouviu as nossas orações nessas muitas quartas-feiras. Comece a orar pelo Jardim Fortaleza. Comece a orar pelos seus vizinhos. Comece a se envolver com a sua igreja. Tem muita coisa acontecendo aqui. Nós, por exemplo, precisamos de uma UPH. Não precisamos, Ivan, de uma UPH aqui? Não foi gostoso o trabalho lá, Ivan? Foi bênção na sua vida? Você vai ter oportunidade de dar esse testemunho aqui ainda, viu? Eu só não abri hoje por causa do Samuel não está aí, tá? Samuel está chegando. Daqui a pouco a turma lá vai buscar o Samuel, lá na rodoviária. Samuel chega às 9 horas, né, Anilda? Samuel está chegando. Mas eles vão ter oportunidade de falar como eles foram abençoados. Meus irmãos, nós precisamos ter uma UPH aqui, homens comprometidos. Homens que estejam arregaçando as mangas, trabalhando, liderando as suas famílias, liderando a igreja. Eu louvo a Deus pelas as irmãs que tem aqui na igreja.
E o que acontece aqui, acontece em quase todas as igrejas presbiterianas pelo Brasil. As mulheres trabalham muito e os homens eu não sei onde estão. Eu não sei se eles ficam jogando ping-pong em casa, eu não sei. Casais, né, Eduardo e Camila? A Juliana está correndo atrás de vocês, daqui a pouco ela fala com vocês. Vamos fazer trabalho de casais. Vamos fazer trabalho de mocidade. E, meu irmão, para com aquele negócio. Não, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Meu irmão, vamos nos reunir mais. Vamos quebrar os paradigmas. Tem meia dúzia de moços? Vamos reunir meia dúzia de moços. Vamos orar. Vamos pensar em coisas novas. Casais. Vamos voltar a nos reunir. Vamos envolver outros casais, vizinhos nossos, que não são crentes. Eu nunca esqueço. Eu sou ruim de nome, meu irmão. Eu esqueço muito nome. Filha da dona Olga, casada com aquele rapaz que sofreu o acidente, Daiane. Como é que era o nome dela? Paula. Paula e o seu esposo, eles moravam na Zona Leste, depois eles moraram um tempo aqui e agora foram para a praia, né, para uma região litorânea. Eles vieram participar de um encontro de casais nosso aqui. E eu lembro como se fosse hoje. Sabe qual era o assunto? Sexualidade entre os casais. Sexualidade dentro do casamento. Entre os casais, não. Sexualidade no casamento. Deixa eu reformular aqui a minha expressão, foi muito infeliz. Sexualidade no casamento cristão, que é onde só ela pode acontecer. Paula e o seu esposo, quando terminou a palestra, ela veio na minha direção, acho que era a coisa que ela mais precisava fazer naquele momento. Falou, eu não sei do que ela me chamou, se ela me chamou de pastor, Pedrinho, não lembro. Esses detalhes eu não lembro. Ela chegou para mim e falou assim, eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu não podia imaginar que a Bíblia falava tanto de sexo. Eu não podia imaginar isso. Você não sabe quão bem fez para a minha vida como casal hoje, aqui e agora. E eu quero vir mais. Pena que logo em seguida eles se mudaram para onde? Praia Grande. Mas estão na igreja lá. Saíram daqui, pouco tempo depois, fizeram profissão de fé, lá estão na igreja da Praia Grande, presbiteriana. Meus irmãos, quanta coisa que a gente pode trazer para esse mundo de bênção. Comunicação, sexualidade, princípios básicos do casamento, educação de filhos, cosmovisão cristã, tanta riqueza, meu irmão. Meu irmão, nós, como presbiterianos, nós estamos sentados numa montanha de ouro, ouro puro, que é a palavra do Senhor. E o que esse mundo todo está precisando aí fora é disso aqui. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode, a partir de hoje, começar a orar, se envolver, procurar alguém aqui, procura a Ana para saber como que você ajuda o departamento infantil, procura a Beth para saber como é que você entra em alguma coisa para cantar, se você gosta de cantar, procura o Rogério para também departamento infantil, procura o Beto para saber como é que você pode servir mais com os adolescentes, procura o Ivan, como é que você pode talvez lixar uma parede, pintar, consertar um teto. Procure esses irmãos. Pode ser que você tenha essa atitude a partir de hoje. Mas pode ser que você olhe para tudo isso e fale assim, isso não é para mim, não. Eu vou continuar na minha vidinha, eu vou continuar lustrando o banco da igreja, eu vou só lustrar, eu vou passar a vida toda lustrando o banco da igreja. De vez em quando eu apareço. Meu irmão, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. E eu não posso deixar de falar isso. Deus vai cobrar tudo o que Ele dá para você. Ele te dá dons e talentos para você servi-lo. Não é para você.
Nós éramos escravos do pecado, de Satanás, da morte, da incredulidade, da minha natureza pecaminosa. Agora eu sou escravo de Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Então você tem que perguntar, não é para mim. Você tem que perguntar primeiro para o Senhor da sua vida. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu lhe sirva? Mas eu não quero ficar mais ilustrando o banco de igreja. Não quero mais. Eu me recuso a isso. Deus abençoe a nossa vida, meus irmãos. Deus lhe dê graça para que a gente possa amar pessoas. Nós vamos cantar o hino 183, falando desses laços de amor que